Shalom, queridos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a nossa meditação todas as quartas-feiras pela manhã sobre o tema Reflexões sobre Deus. E eu estou mais uma vez aqui trabalhando um pouco à luz da palavra de Deus sobre esse tema tão importante para as nossas vidas. Hoje eu queria falar um pouco sobre a onipresença de Deus. Quando se fala onipresença de Deus, você entende que Deus está presente em todo lugar. Deixe-me dizer, já no início do nosso estudo, que nós usamos muitas vezes alguns termos para ensinar ou para revelar alguns assuntos da Bíblia. Mas esses termos que nós usamos muitas vezes, eles nem sempre são encontrados nas Escrituras Sagradas. Palavras como milênio, encarnação, trindade, esses não são termos bíblicos, mas eles expressam grandes verdades que estão registradas na palavra de Deus. Assim, alguns desses termos que descrevem os atributos de Deus não estão nas Escrituras, esses termos. Mas eles transmitem e eles conotam grandes verdades sobre Deus e sobre a sua palavra. Hoje estamos lidando com a questão da onipresença de Deus. A palavra onipresença, ela vem de duas palavras latinas, todo e estar presente. Assim, a palavra onipresença significa estar presente em todos os lugares. Deus está presente em toda parte e Ele está presente em todos os lugares. Por mais horrível que seja, por pior que seja, por mais desvalorizado que seja, Deus está presente. Olha, para mim isso sugere a perfeição de Deus, porque Ele transcende todas as limitações espaciais. Ele está presente em cada parte do espaço, com todo o seu ser, com toda a sua glória, com toda a sua ação, com toda a sua majestade. Ele está presente em todo lugar. Ele não somente está presente, ele está vivo e ele está ativo em todo lugar onde ele se encontra. Sua presença não tem qualquer dependência do espaço ou qualquer dependência da matéria, o que é o nosso caso, nós como seres humanos. A manifestação da sua glória, ela pode variar em dependentes épocas e lugares, mas o próprio Deus está presente em cada ponto de sua vasta criação. Em conexão com a presença de Deus em todo lugar, precisamos evitar um erro que as pessoas cometem muito quando fala sobre Deus está em todo lugar, que é o erro do panteísmo. O panteísmo ensina que Deus é tudo e que tudo é Deus. O panteísmo reconhece uma atividade onipresente de Deus, mas ele nega ao mesmo tempo a sua personalidade. As pessoas acreditam que o ser de Deus, a substância de todas as coisas de Deus, mas elas não acreditam na sua personalidade e na sua transcendência. Certa vez um panteísta muito culto, cuja capacidade retórica captou toda a atenção da audiência e daqueles que estavam presentes, justamente falando que Deus está em todo lugar. Sinceramente, eu acredito que ele pertence a esta categoria da qual Deus diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos capítulo 1, verso 22. A Bíblia ensina que Deus é um ser e que pessoas em toda a sua essência é vista em todo lugar. Não há uma energia, ele é uma das três pessoas da Trindade. Então, toda a sua essência está aqui, em toda parte. A onipresença de Deus é claramente ensinada em toda a Escritura. Jeremias 23, 24 diz: esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? Parece que Deus brinca conosco. Diz o Senhor: porventura eu não encho os céus e a terra? Diz o Senhor.
Preencher os céus e a terra não significa que Deus preenche apenas com seu conhecimento ou com seu poder, embora isso seja verdade. Deus sabe tudo o que acontece na terra e Ele controla toda a atividade em cada uma de suas ações. Preencher os céus e a terra significa que cada lugar conta com a essência e conta com a sua presença. Então ele preenche todo lugar. Não há nenhum lugar que se possa imaginar que esteja privado da presença de Deus. Sem a limitação, Deus está presente em toda parte, em todo lugar, tanto nos céus quanto aqui na terra. Assim como Deus é eterno e, portanto, Ele não pode ser medido pelo tempo presente, Ele também não está limitado pelo espaço ou por nenhum lugar. Então é tão natural para nós pensarmos que Deus está em todo lugar, como é natural crer que existe apenas um só Deus e não vários deuses. Eu quero que você leia comigo alguns versos do Salmo 139. Esse salmo é um dos mais gloriosos sobre a natureza de Deus e a sua relação com o homem. A sua divisão revela a sua fineza de estilo poético e também a sua fineza de estilo literário. Eu li um comentário muito bom sobre esse salmo e ele diz que os 24 versos desse salmo 139 são divididos em 4 estrofes com 6 versículos cada. Os primeiros versículos de 1 a 6, Deus aqui é apresentado como onisciente, isto é, ele tem todo conhecimento. Na segunda estrofe, do versículo 7 a 12, Deus aqui é apresentado como onipotente, ele pode todas as coisas, isto é, ele está presente em toda parte com poder. Em seguida, na terceira estrofe, verso 13 a 17, Deus é apresentado como onipotente. Deus é o Todo-Poderoso. Agora, do verso 18 ao verso 23, Deus é apresentado como onijusto. Ele é todo justo. Bem, a segunda estrofe que nos interessa nesse estudo, a onipresença de Deus, não devemos pensar que o salmista tinha um desejo de fugir de Deus. Para onde fugirei da tua presença? Para onde me afastarei? Não, ele não tinha esse desejo de fugir de Deus. O salmista queria estar desfrutando da presença de Deus. Mas parece assim quando lemos esse salmo. Mas na verdade, ele não está tentando fugir de Deus. O ponto aqui é que mesmo que ele quisesse fugir de Deus, ele jamais conseguiria. Deus está nos céus, Deus está no inferno, Deus está nos mares, Deus está na terra, Deus está no ar. E se ele tentasse se esconder de Deus nas trevas, Deus iria encontrá-lo com o poder da sua maravilhosa luz. Para Deus não há diferença entre luz e escuridão. Isso fica muito evidente no livro de Amós, capítulo 9, 2 a 6. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei a serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete. E todos que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo e depois afunda como um ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma abóbodas sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Você vê, não importa onde estejamos, na escuridão, na luz, no mar, na terra, no ar, tanto faz, Deus sempre está lá.
Nossa proximidade com Deus não é alterada por uma mudança de hemisfério, nem pela distância, nem pela escuridão, nem pelas tormentas, nem pelas tempestades, nem pelo furacão. Não há lugar onde uma pessoa possa se esconder de Deus. Nos céus, sua presença é poderosa. No inferno, sua presença é em ira. O ímpio tenta escapar de sua presença, mas nunca consegue. No livro de Apocalipse, há uma palavra muito interessante. Quando um dos selos do julgamento é quebrado, durante o período da tribulação, vem um grande pânico sobre a terra. Apocalipse 6, 12 a 16. E aqui vemos seres humanos querendo fugir de Deus, tentando fugir da ira de Deus, tentando se manter longe de Deus, mas não conseguem. Eles gritam: caiam sobre nós as rochas, para que possamos escapar do julgamento e da ira de Deus. Olha o que diz Apocalipse 6, 12 a 16. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportá-los? Mas não há escapatória. Isso deixa claro quão diferente o Deus da Bíblia é dos variados deuses dos idólatras. Eles têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Pés têm, mas não andam. Nariz têm, mas não cheiram. Se você tem servido esse Deus errado até o dia de hoje, o grande desafio para a sua vida é se voltar para o único e onipresente Deus, que cuidará da sua vida em todo tempo e em todo lugar. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que você se volte para o grande, poderoso, verdadeiro e onipresente, o Deus que está comigo aqui, mas está ao mesmo tempo com você em seu lar. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que Ele enche o nosso coração com a sua paz. Um grande abraço do seu amigo e apóstolo Roberto Albano. Até breve.